Eu vejo aqui o Bolsonaro nadando de braçada nas pesquisas. 29,1% ele teria nas eleições de 2022. O Lula, coitado, ficaria com apenas 17%. Ciro Gomes, 3,5%. Sérgio Moro, 2,4%. Fernando Haddad, 2,3%. Agora a gente pergunta, e quando entrar em vigor o pacotaço do Paulo Guedes, aquele que vai diminuir salários, demitir funcionários públicos, aumentar a recessão, o desemprego, por causa principalmente da sua privataria, como é que vai ficar essa tal da popularidade do Bolsonaro? A gente viu que aquele pacotaço do Paulo Guedes, que deveria ter sido enviado ao Congresso no final do ano passado, que por sua vez teria de aprovar algumas medidas urgentes, acabou sendo suspenso pelo próprio Bolsonaro, que ficou com medo daqueles levantes populares no Chile, no Equador, na Bolívia e depois na Colômbia. Colômbia, a gente viu ontem que o levante voltou a se manifestar e deixando cada vez em má situação o atual presidente Ivan Duque. Mas voltemos ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi lá para Davos, na Suíça, e lá deitou falação. Não importa que tenha falado bobagem, ou mesmo atribuído à pobreza, ou à poluição mundial. Aquilo foi relativizado pela grande imprensa, inclusive a internacional, que gosta do Paulo Guedes, porque a grande mídia internacional também é sócia, daqueles grandes conglomerados que vão se aproveitar principalmente das privatizações e do pacotaço do Paulo Guedes. Mas o ministro não só falou daquela coisa da pobreza, não só culpou os pobres pela poluição ambiental. Ele disse coisas mais importantes, do ponto de vista dele, é claro, mas que também vão afetar seriamente a política interna, sobretudo a economia. Vai aprofundar a recessão e, mais ainda, criar mais desempregos. Ouçamos aqui esse material da TV Bandeirantes. Paulo Guedes também anunciou que o Brasil vai aderir em breve ao acordo sobre compras governamentais. Isso aí que é importante. O Brasil vai abrir as suas licitações dos órgãos públicos, principalmente de obras públicas, às grandes empresas americanas principalmente. E daí a razão profunda da Lava Jato, que foi feita e concebida justamente para eliminar as nossas empresas nacionais, Odebrecht, Andrade Gutierrez e muitas outras, além de debilitar a Petrobras para justamente proporcionar a vinda das grandes multinacionais americanas para concorrer com as nossas pobres empresas brasileiras na construção das obras públicas. E aí vão dizer como é que essas empresas mundialmente conhecidas, por darem propinas aos governos e aos funcionários governamentais, desde a Lockheed, lá em 1990, depois a Halliburton, que é conhecida por subornar muitos governos pelo mundo inteiro. Será que elas também não vão subornar os nossos funcionários brasileiros?
Aqui o noticiário da Bandeirantes se reporta a uma decisão antiga da OMC, a Organização Mundial do Comércio, assinada pelo Brasil, e pela qual ela estabelece a igualdade, ou seja, a isonomia na disputa das obras públicas, tanto por parte de empresas americanas como de brasileiras. Agora, qual a empresa brasileira vai ter estofo para enfrentar uma concorrência estrangeira do tipo da Lockheed ou da Halliburton? Uma série de compromissos para que empresas nacionais e estrangeiras tenham tratamento isonômico em licitações públicas. O ministro da Economia disse que o Brasil fará um ataque frontal à corrupção ao assinar o tratado. Olha aí, um ataque frontal à corrupção. Não haverá mais corrupção. Justamente abrindo as nossas comportas por essas empresas que são, historicamente, a maior fonte de corrupção, não só dos governos de países emergentes, mas principalmente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e de onde for. Voltemos aqui a essa pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, não é? Uma pesquisa realizada pela MBA. Voltemos aqui a essa pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, não é? Uma pesquisa realizada pela MBA. Ela diz que o Bolsonaro perdeu 9,7 pontos desde fevereiro do ano passado, quando o assunto envolve a sua aprovação pessoal como presidente. Mas é desproporcional essa situação do Bolsonaro em relação ao Lula, por exemplo, ao Ciro Gomes. Será que o Ciro Gomes só tem 3,5%? Convenhamos, concordemos que o pleito está muito longe e qualquer tipo de manipulação não será muito difícil. Mas concordemos que isto seja verdade. Então a gente se lembra da situação do Macri, do Maurício Macri, não é? A gente não pode esquecer que o Bolsonaro só tem um ano de governo. E o Macri só foi cair nas pesquisas no terceiro ano de seu governo. A partir dali, tudo ali desembestou justamente porque o Macri não conseguiu, com aquele seu programa neoliberal, que é bem mais light do que esse do Paulo Guedes, ele não conseguiu reverter a situação e muito menos trazer investimentos de fora. Esses investimentos, como dizem, não é, os grandes porta-vozes do mercado, eles trariam emprego, escola e resolveriam os problemas do transporte público. A gente viu que na Argentina não resolveu nada, muito pelo contrário. O Macri deixou a situação do país muito pior do que recebeu. Então, se o Bolsonaro não conseguir conter esse projeto do Paulo Guedes, o Paulo Guedes, que continua cada vez mais desembaraçado mundo afora e super apoiado pela mídia e as grandes empresas e bancos nacionais, será que ele, Paulo Guedes, vai submeter à vontade ou à perspectiva de reeleição do atual presidente Bolsonaro?